Texto de Deuteronômio 16. Deuteronômio 16. E eu quero hoje fazer esse exercício e nós lermos juntos a base, as 5 palavras que formam todo o texto do Antigo Testamento, os 5 livros do Pentateuco. Vamos ler juntos as palavras-chave: temer, andar, amar, servir e guardar. Quando nós vamos passar hoje pelo nosso terceiro quadro aqui do texto, do capítulo 16, nós vamos falar também sobre andar. Todas essas palavras-chave, elas se encaixam em todo o texto de Deuteronômio, em todos os lugares. Vamos ler junto de novo, bem alto: temer, andar, amar, servir e guardar. E o texto começa assim: guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa do Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor teu Deus do rebanho e do gado, no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome. Nela não comerás levedado, fermentado, levedo. 7 dias nela comerás pães asmos, pão de aflição, porquanto apressadamente saístes da terra do Egito, para que te lembres todos os dias da tua vida do dia em que saíste da terra do Egito. Fermento não se achará contigo por 7 dias em todo o teu território, também da carne que sacrificares à tarde, no primeiro dia nada ficará até pela manhã. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas cidades que te dá o Senhor teu Deus, senão no lugar que o Senhor teu Deus escolher para fazer habitar o seu nome. Ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo em que saísse do Egito. Então a cozerás e comerás no lugar que o Senhor teu Deus escolher. Sairás pela manhã e voltarás às tuas tendas. 6 dias comerás pães asmos, e no 7º dia é solenidade ao Senhor teu Deus, nenhuma obra farás. 7 semanas contarás, quando a foice começar na seara, entrarás a contar as 7 semanas, e celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus, com ofertas voluntárias da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te houver abençoado. Alegrar-te-ás perante o Senhor teu Deus, tu e o teu filho, e a tua filha, e o teu servo e a tua serva, e o levita que está dentro da tua cidade, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão no meio de ti, no lugar que o Senhor teu Deus escolher, para ali fazer habitar o seu nome. Lembrar-te-ás de que fostes servo no Egito, e guardarás estes estatutos e os cumprirás. A festa dos tabernáculos celebrá-la-ás por 7 dias, quando houveres recolhido na tua foice e do teu lagar. Alegrar-te-ás na tua festa, tu e o teu filho, e a tua filha, e o teu servo, e a tua serva, e o levita, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva que estão dentro das suas cidades. 7 dias celebrarás a festa ao Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher para o Senhor teu Deus. Há de abençoar-te em toda a tua colheita e em toda a obra das tuas mãos, pelo que de todo te alegrarás. 3 vezes no ano todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos, porém não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Vamos ler essa parte junto, bem forte. Porém não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor.
Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor seu Deus lhe houver concedido. Juízes e oficiais constituirás em todas as tuas cidades que o Senhor teu Deus te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com reto juízo. Não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. A justiça seguirás somente a justiça, para que vivas e possuas em herança a terra que te dá o Senhor teu Deus. Não estabelecerás poste ídolo, plantando qualquer árvore junto ao altar do Senhor teu Deus, que fizeres para ti. Nem levantarás coluna, a qual o Senhor teu Deus odeia. Amém? Essa primeira parte do 16, o tema desse primeiro quadro até o verso 8 é as 3 festas dos judeus. E a primeira festa é a Páscoa. O segundo quadro, que vai do verso 9 ao verso 12, é a festa do Pentecostes. O terceiro quadro, que vai do verso 13 ao verso 17, o tema é a festa dos tabernáculos, que era uma festa emendada com a festa do Pentecostes. E o verso 18 ao verso 22, os deveres dos juízes. Nós precisamos lembrar que enquanto que eles estavam aqui na terra, aqui no deserto, Deus estava preparando eles. E quando Deus estava dando essa palavra, ou Moisés estava repetindo a palavra, eles ainda não estavam em Canaã, eles estavam ainda nas areias do deserto, nas escaldantes dunas do Sinai. E Deus estava preparando eles por meio do ensino, e eles ainda não tinham juízes, eles não tinham autoridades. A autoridade que estava sobre eles era Moisés, Josué, depois os 70 anciões, que eram chefes de 1000, de 100, de 50, de 10, mas eles ainda não tinham juízes. As festas de celebrações do povo hebreu, profeticamente, descreviam a obra redentora de Cristo a partir da cruz. E dentro dessa obra, dentro de tudo aquilo que eles faziam, nós vemos aqui 2 coisas que são sempre similares nos 3 textos, que é: você vai fazer a festa onde o Senhor escolher. Então não é pela tua vontade, não é da forma que você acha que é correto, não é do teu jeito, mas é o lugar aonde o Senhor escolher. É uma doutrina completamente diferente da doutrina dos nossos dias. A doutrina dos nossos dias é a doutrina do teu jeito, a melhor forma, o que o teu coração sentir. Nosso coração é muito relativo, e a palavra de Deus diz que do nosso coração vem todos os enganos, adultérios, mentiras. O nosso coração não é o centro das atenções, não é o lugar regulador de adoração, mas quem regula as coisas como elas precisam ser é Deus. Então essa primeira característica na nossa introdução é: Deus escolhe o lugar, e as coisas precisam ser conforme Deus quer, não conforme o povo queria. A segunda característica que precisa chamar a nossa atenção é a alegria. No primeiro quadro, no segundo quadro do Pentecostes, no terceiro quadro dos tabernáculos, nós sempre vamos encontrar aqui a alegria. Vocês vão festejar a festa dos tabernáculos com alegria. Vocês vão festejar o Pentecostes com alegria. Vocês vão festejar a Páscoa com alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Um povo alegre é um povo forte. Um povo triste é um povo derrotado. Nenhuma pessoa derrotada, entristecida é forte. Mas alguém que é forte vai ser feliz, alegre, vai expressar satisfação de vida. Então o que Deus está dizendo aqui é: sejam satisfeitos na minha presença, porque Deus nos conhece, e Deus sabe, conhecendo o nosso interior, que a insatisfação mata as pessoas.
a insatisfação, a amargura. Nós vemos a insatisfação gritante na mulher do poço em Samaria. Essa pessoa era completamente insatisfeita, amargurada. Quando nós vemos a viúva voltando de Moabe, a Noemi, nós vemos uma mulher amargurada. Ela diz: não quero mais me chamar Noemi, mas agora me chamam de Amara, amarga. A insatisfação mata as pessoas. Por isso que a verdadeira satisfação nós encontramos na presença de Deus. E Deus está dizendo: quando vocês vão fazer um culto para mim, vocês vão trazer as ofertas, vão fazer os sacrifícios, eu não quero lamentos, eu não quero lamúrias, tristezas. Eu não quero que vocês fiquem intercedendo com tristeza, mas eu quero que vocês sejam felizes na minha presença. Os antigos judeus viviam literalmente os passos vitais da caminhada cristã. Quando nós olhamos esse texto aqui, com esses 4 quadros, é exatamente os 4 passos da caminhada cristã, que nós já vamos ver. O primeiro passo é a saída do Egito. A palavra Páscoa é Pashuá, e nós sabemos que Pashuá é o anjo da morte que passou. E aqueles que tinham obedecido e colocado o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, naquela casa o anjo não entrou. Então naquela casa houve celebração de alegria, enquanto que na casa dos egípcios o anjo da morte entrou, e os egípcios sepultaram seus primogênitos naquela manhã, naquela madrugada tão terrível. Então o primeiro passo desse texto é a Páscoa, que fala de conversão, a saída do Egito, que fala de remissão de pecados, fala de libertação de um cativeiro. E todos aqueles que estão nas mãos do pecado, estão nas mãos de Satanás, estão sem Jesus, vivem em um cativeiro espiritual. Esse cativeiro é terrível. Medo do futuro, medo da eternidade, é medo das coisas, é um cativeiro. O segundo quadro que fala do Pentecostes, que é o segundo passo na caminhada cristã dos nossos dias, o tempo da graça, é o Pentecostes. E o Pentecostes fala de sustento. O Pentecostes acontecia 7 semanas após a Páscoa. Os judeus celebravam a Páscoa, então eles contavam 7 semanas até o Pentecostes. E o período do Pentecostes era o período das colheitas, cevada, o trigo. Eles pisavam a uva, eles faziam o azeite da oliveira. Era um período de secagem das tamareiras. Então era o período da colheita. E o Pentecostes, ele fala do renovo. Pentecostes fala de unção, de óleo. Pentecostes fala da unção capacitadora para caminhar na santificação. O Pentecostes fala da lei. O Pentecostes era a marca de quando Deus desceu e Deus falou com Moisés no Monte Sinai. Após 40 dias de jejum e oração, Deus marcou os 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra. Deus marcou nas tábuas de pedra exatamente para que os judeus vissem que a lei é eterna, a lei é firme e ela não passaria, ela não se apaga. Por isso que precisa ser em tábuas de pedra. Então o Pentecostes falava da lei, o Pentecostes falava de regras, o Pentecostes falava de uma palavra de orientação. O terceiro passo é o passo da festa dos tabernáculos. Essa festa era a celebração de quando eles viveram os 40 anos no deserto debaixo das tendas. Aqui eles estavam no deserto e Deus estava orientando eles, dizendo: quando vocês entrarem em Canaã, todos os anos vocês farão a festa da Páscoa, a festa do Pentecostes, e a festa do Tabernáculos era emendada com a festa do Pentecostes. Todos os judeus que vinham para a festa do Pentecostes nos dias de Jesus permaneciam para os tabernáculos, comiam o cordeiro assado, pães asmos, ervas amargas, ficavam uma semana acampados nas ruas debaixo de tendas de folhas, porque eles celebravam a festa dos tabernáculos. E tabernáculos era para celebrar e lembrar dos 40 anos no deserto, na areia escaldante, Deus os protegendo com uma nuvem de sombra à noite, de dia
uma nuvem de calor à noite. Tabernáculos fala de dependência de Deus. Tabernáculos fala da confiança de Deus. Eles não tinham para onde correr aqueles dias. Eles dependiam completamente do pão do céu, da água da rocha, e Deus os sustentava. E da mesma forma também funciona com a nossa vida hoje. Deus sustenta a nossa vida. Cada ser humano precisa levantar cedo, precisa trabalhar, precisa estudar. Há um esforço humano, mas o sustento vem do Pai. Tabernáculos fala de sustento, fala de dependência, de confiança, de purificação por meio da solitude. Era um período em que Deus encerrou seu povo no deserto para que eles não tivessem contato com nenhum outro povo, nem com os moabitas, nem com os amonitas, com nenhum povo, nem com os edomitas. Era um período de solitude e de solidão, e a purificação por meio desse período de solitude, provar nosso caráter. Tabernáculos fala de Deus provando o caráter do povo, e Deus provou o caráter. No texto que nós estudamos muitos cultos passados, Deus examinou, Deus colocou eles numa máquina de exames, fez um exame neles e diz: eu sei, quando vocês entrarem na terra de Canaã e vocês começarem as colheitas boas, começarem a engordar o corpo, começarem a engordar a alma, vocês se tornarão rebeldes. E Deus fez um exame de caráter. E quando Deus nos coloca nos tabernáculos, no deserto, Deus está mexendo e provando o nosso caráter. O texto dos tabernáculos, ou a festa, falava do ambiente onde Deus preparou o povo para Canaã. Tabernáculos fala da nossa caminhada cristã entre a cruz e o arrebatamento, ou a cruz e a glorificação. A última parte que fala do verso 18 ao verso 21 ou 22, o título aqui é Deveres dos Juízes, e Deus de antemão esclarece, ordena que fossem levantados juízes sobre a terra, e esses juízes deveriam representar Deus. E quando esses juízes julgassem uma causa, eles deveriam representar Deus. Juízes de tribunal, algo forense, legal, do tipo legal não de joia, mas legal de lei, algo legal. E esse texto aqui do 18 ao 22 fala para nós sobre maturidade. Um povo maduro é um povo que tem condições de julgar os seus pecados. Um povo maduro é um povo que tem condições de ver os seus erros, corrigi-los por meio de juízo. Assim nós vemos os 4 passos da fé cristã: saída do Egito, Pentecostes, tabernáculos e maturidade. Primeiro, a festa da saída. Do verso 1 até o verso 8, nós não vamos fazer a leitura de novo, apenas alguns apontamentos. Mas o verso 1, guarda o mês de Abib, celebra a Páscoa do Senhor. A Páscoa não é do povo de Deus, não é da igreja. A Páscoa é do Senhor. Foi Ele que passou pela terra do Egito e Ele que livrou seus filhos, aqueles que obedeceram por meio da atitude do sangue nas portas. A Páscoa, o Pascuá, o anjo da morte passar, é do Senhor teu Deus. Porque no mês de Abib, o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. A festa da Páscoa, na graça, na lei da graça, nos elementos da graça, fala de sair do Egito. As características dessa celebração: Deus te tirou do Egito. O que é o Egito? O Egito é uma vida debaixo das mãos de Satanás. Pessoas às vezes que vivem uma vida civilmente correta, vivem uma vida às vezes civilmente tranquila, honestos, mas todo aquele que não está em Cristo vive debaixo do cativeiro egípcio. O Egito fala de um sistema de pecado. O Egito fala de um esquema de escravidão debaixo do pecado. O trabalho é ordenado na Bíblia, Deus manda Adão trabalhar. É uma ordenação. Mas quando o povo estava no Egito, o trabalho, que era algo ordenado por Deus,
se tornou escravidão. Então todos aqueles que vivem debaixo de um sistema egípcio de vida, às vezes as coisas legais que Deus ordenou, que Deus admitiu, que Deus autorizou, até podem se transformar em ferramentas de escravidão. A escravidão, ela faz parte desse sistema egípcio. O Egito tinha o seu rei, o faraó, e faraó representa uma metáfora, um símbolo ou uma parábola de Satanás. Satanás é um governo duro, Satanás é um governo sem misericórdia, Satanás é um governo maligno, que promete liberdade, mas dá escravidão. Então quando o texto fala aqui, vocês vão celebrar a Páscoa, o que essa Páscoa fala para nós? Do dia em que o cristão recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Essa é a Páscoa. Até naquele dia, aquele cristão, aquela pessoa, aquele ser humano, era potencialmente um primogênito que estava desprotegido. O anjo da morte passaria na sua vida, ele teria que morrer por causa dos seus pecados. Mas quando essa pessoa aceita Cristo, o sacrifício de Cristo, ela se deixa converter. Aquela pessoa, ela deixa o sangue de Jesus vir no umbral da sua vida e ela é liberta da morte eterna. A Páscoa fala aqui do dia da conversão de uma pessoa. E se você não é uma pessoa convertida, você vai ir para o inferno no dia do juízo final. Deus não nos chamou para um melhoramento. Deus não chamou você para ser uma pessoa melhor. Deus chamou você para você ser transformado pela graça de Deus. Uma pessoa pode se transformar numa pessoa melhor. E muitas vezes eu ouço isso: pastor, você é para ver como as coisas estão melhor lá em casa. Deus não nos chamou para o melhoramento, Deus nos chamou para transformação. Mudar os fundamentos do nosso caráter, para nós sermos transformados, nós precisamos ser convertidos ao Senhor Jesus. E eu vou falar de novo, para que você não chegue diante do juízo final e você tenha que dizer: eu não sabia. Se você não é convertido, você vai passar a eternidade no inferno. Não importa se você for uma pessoa que trabalhou muito, foi uma pessoa muito boa, foi uma pessoa que ofertou e dizimou, mas você vai para a eternidade sem Jesus, você vai para o inferno. Então esse texto fala da Páscoa, fala da conversão, fala de Deus tirar o povo de dentro do Egito, fala da remissão. Deus remiu eles. Colossenses 1,13, Paulo fala: Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos redenção e remissão dos pecados. Deus não livrou eles da casta da escravidão. Deus tirou eles do Egito. Deus tirou eles do Egito. Isso é conversão. A conversão consiste em sair do lugar do pecado. A conversão consiste em se libertar do sistema do pecado. E a conversão consiste em mudar de Senhor. Eles não estavam mais debaixo de Faraó, mas agora debaixo de Deus, porque Deus diz: eu sou o Senhor teu Deus. Se muda de senhorio. Apenas aqueles que verdadeiramente tiveram um novo nascimento estão livres do Egito. Uma pessoa pode estar perdida nas drogas, no fumo, no alcoolismo, ou no sexo ilícito, e a pessoa entende: isso está fazendo mal para a minha vida. Então a pessoa vai para um centro de tratamento, ela faz uma desintoxicação, em alguns meses ela retorna para sua família, para o seu trabalho, e ela continua a vida, nunca mais se envolve com isso, se torna uma pessoa melhor, boa. Isso ajuda a mudar a situação espiritual eterna dela? Não. Isso é uma coisa boa. Quem está debaixo de vícios, debaixo do Egito, e ela ir para algum lugar de recuperação e desintoxicação, é algo bom. Mas se a pessoa faz isso sem Jesus, ela vai da forma igual ela está no Egito. Às vezes ela é uma pessoa boa, mas ela tem o Egito dentro de casa, ela tem o Egito no casamento, ela tem o Egito no coração, ela tem o Egito espiritual sobre ela. Em Romanos 6, verso 18,
a 22. O apóstolo Paulo diz assim: e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando erais escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim para a vida eterna. É sair do Egito. E nessa noite, nesse culto, talvez você seja uma pessoa que ainda está no Egito, e você sabe disso. Na madrugada, às vezes você acorda e você fica pensando na eternidade, às vezes você fica pensando, e quando eu morrer, como que vai ser? E nessa noite Deus está falando com você, chamando você para tomar uma decisão, para você sair do Egito, para você ter a Páscoa de Deus na sua vida, para você poder celebrar. Quantas vezes nós vemos nos cultos rostos muito tristes na hora do louvor, rostos tristes, rostos abatidos. E quando a palavra de Deus diz que diante de Deus alguém precisa estar feliz, precisa estar vibrante, essa tristeza, ela vem de um Egito sobre você e dentro de você. E você precisa se arrepender dos teus pecados, e você precisa caminhar para Jesus, para você ter a Páscoa de Deus na sua vida. No verso 2, então sacrificarás como oferta. Paulo fala aqui em Romanos 6, 18 a 22, dizendo: antes vocês sacrificavam os membros do corpo de vocês para o pecado, agora vocês precisam sacrificar o corpo de vocês para a santificação. Então antes eles sacrificavam a vida e a família deles para Faraó, para o Egito, para uma vida à toa, sem futuro. Trabalhava e no final das contas chegava a nada, moria como escravo. Mas agora vocês, tudo o que vocês fizerem, vocês vão sacrificar como oferta de Páscoa. Oferta de Páscoa. Oferta de Páscoa é o que? Memorial de passagem, declaração de que a morte já passou. A pessoa traz a sua oferta, sacrifica e diz: a morte já passou da minha vida, eu tenho um Pascuá na minha vida, glória a Deus. Quando eles eram para trazer essa oferta, e quando eles traziam a oferta, eles traziam o sacrifício e eles diziam: a morte já passou da minha casa, a morte já passou da minha vida, não estou mais debaixo da morte. Então esse sacrifício não poderia ser um sacrifício hipócrita, porque se alguém ainda tivesse a morte na sua vida e trouxesse o sacrifício, seria um sacrifício mentiroso, hipócrita, dissimulado. E quando nós levantamos as mãos, os pés, ou trazemos as nossas ofertas, dizendo: a morte já passou, mas se a morte ainda não passou, é um sacrifício de tolos. Sacrifício é algo em meu lugar. Na verdade, cada judeu teria que morrer. Na verdade, cada judeu teria que ser sacrificado naquele altar. Porque quem pecou não foi o animal. Quem pecou não foi o cordeiro, mas foi cada pessoa. Então, o justo era que aquela pessoa fosse sacrificada. Mas Deus não quer que a gente mora por Ele. Deus quer que a gente viva por Ele. Por isso que o animal era sacrificado lá, e era algo em lugar daquela pessoa. Jesus morreu no nosso lugar. Meus irmãos, aquela cruz é nossa, não dele. Só que se nós morrêssemos por nós, nós não podemos dar salvação para nós. Nós somos imperfeitos, nós somos um sacrifício imperfeito, deficiente, inacabado, um sacrifício de pó e de cinza. Então deveriam trazer sacrifícios. Então sacrificarás como oferta de Páscoa, de passagem ao Senhor teu Deus, do rebanho do teu gado, do lugar que o Senhor escolheu, para ali fazer habitar o seu nome, do rebanho, porque fala de comprometimento, porque era para custar.
Algo precisa custar. Eu não vou ofertar com o dinheiro de alguém outro, eu vou ofertar com o meu dinheiro, precisa doer no meu bolso. Então esse sentimento de às vezes doer, ele é justo e ele é bíblico. A igreja dos nossos dias mudou as ideias e diz: você precisa sempre ofertar com alegria. É verdade, o apóstolo Paulo fala aos coríntios sobre alegria, sobre ser generoso, mas às vezes quando dói faz parte, porque aqui deveria doer, deveria ser do rebanho daquela pessoa, e aquele animal não era o honesto, era o principal animal, era o mais bonito, deveria doer. Então significa comprometimento, se comprometer. Aquilo deveria ter um custo sacrificial para a pessoa. Existe uma diferença muito grande quando você frita um ovo para você, ou quando você frita um bife. A galinha que botou o ovo, ela se envolveu, mas o boi se comprometeu. A galinha bota o ovo, ela sai andando, ela faz as suas coisas, mas o boi precisou morrer por aquele bife. Existe uma diferença muito grande se você se envolve no reino de Deus ou se você se compromete. Muita gente envolvida e pouca gente comprometida. E o texto está falando de compromisso. E o lugar aonde o Senhor iria escolher, Deus é soberano. Isso remete à sujeição à presença de Deus e à busca ao lugar da presença. Buscar o lugar. E nós precisamos hoje buscar o lugar da presença. Eles deveriam discernir espiritualmente aonde Deus estaria na Páscoa, no Pentecostes e no tabernáculo. Verso 3. Nela não comerás levedado. No verso 4, fermento não se achará contigo. Levedo significa aqui no texto proliferação, propagação da maldade. Jesus adverte em Mateus 16, verso 6, Jesus adverte os discípulos e Jesus lhes disse: vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. No capítulo 13 de Mateus, vem ali o princípio do fermento, que é transformar silenciosamente, no secreto. Então uma dona de casa coloca o fermento no meio da massa do trigo e silenciosamente aquele micro-organismo mexe tudo, ele faz toda a diferença. Mas quando o texto fala aqui do fermento, do levedo, aqui não é algo bom, como em Mateus 13, mas é algo maligno. O fermento aqui significa proliferação, propagação da maldade. Significa que o fermento dos fariseus e dos saduceus significa falsidade. O fermento é uma metáfora da sutileza do engano, dissimulação da falsidade, propagação da rebeldia. Então os judeus precisavam viver literalmente, materializar aquilo que eles deveriam entender espiritualmente. Deus estava falando assim: olha a minha mão, ela tem uma sombra. Eles deveriam viver a sombra para entender a realidade da mão. Isso Deus estava mostrando para eles. E essa realidade, essa sombra de um bem vindouro, hoje é realidade para nós. Cuidado, acautelai-vos com o fermento dos saduceus e dos fariseus. E o texto fala aqui de fazer apressadamente. Vamos ler o verso 3. Nela não comerás levedado de 7 dias, nela comerás pães asmos, pão da aflição, porquanto apressadamente saístes da terra do Egito. Meus irmãos, o dia da conversão sempre será uma marca muito forte na memória do cristão. Você vai se lembrar do dia, da noite em que você entregou o teu coração para Jesus. Às vezes não teve alguém que orientou você para você marcar num calendário, mas você vai lembrar daquele culto, daquele estudo bíblico, daquela madrugada, daquele lugar onde você estava e você foi tomado pelo Espírito Santo e você entregou a tua vida para Jesus. Meus irmãos, uma pessoa que não é logo transformada na hora da conversão é uma pessoa que se acostuma a não ser transformada. Por isso que o texto diz que Deus tirou eles do Egito apressadamente.
Existe uma urgência em tudo isso. Nós não podemos ficar fazendo corpo mole para transformação, para deixar amizades, para tomar decisões. Jesus diz: seja o teu sim, sim, e o teu não, não. O que passar disso vem do maligno, não vem de Deus. É necessário uma urgência na transformação, na limpeza, tirar os resíduos do pecado. É necessário urgência, então, apressadamente. Se você ficar pensando muito tempo, o diabo toma você e você perde a chance de você sair do Egito. Não é todo dia que Deus vem com a bandeja da graça e nos oferece misericórdia. Porque o Deus desse século é o Deus que corre atrás dos crentes. Mas o Deus do céu é o Deus que é soberano, Ele é Senhor e as pessoas são servos. Então Ele não corre com a bandeja da graça oferecendo salvação todos os dias. Na Bíblia nós vemos que há tempos de arrependimento. Não é quando você quer, mas é quando Ele abre a porta do céu. O texto é muito claro. Aonde o Senhor ia se apresentar, não conforme a vontade das pessoas. O verso 4: fermento não se achará contigo por 7 dias em todo o teu território, também da carne que sacrificares à tarde, no primeiro dia nada ficará até pela manhã. Então essa instrução nós temos lá no texto de Êxodo 12, e Deus instrui Moisés dizendo como deveria ser feito aquilo, qual o propósito. Então o cordeiro seria morto, tomado sangue passado nos umbrais das portas, a sua carne seria assada na brasa, para que a família se alimentasse daquele cordeiro, e aquele cordeiro daria forças para eles saírem do Egito. Quem não se alimenta do cordeiro não consegue sair do Egito. Então os restos daquele cordeiro deveriam ser queimadas naquele fogo. Aquele fogo significa o sofrimento de Jesus. Aquele fogo significa o sofrimento que o pecado, a angústia, a profunda ansiedade da alma gerou no corpo do Cristo. Aquilo é o fogo, e Jesus foi tomado por aquele fogo. É profético isso. Mas esse texto também nos remete a gente entender algo diferente. Então aquilo que não era comido do cordeiro teria que ser queimado. O que isso significa? Nada ficará. A nossa vida precisa ser completamente limpada. Nada pode ficar. Nem um terço, nem um rosário, nem um amuleto, nem uma garrafa de pinga, nem uma cerveja, nem um vinho, nem uma amizade, nem um livro esquisito. Nada ficará. Nada. Então eu tenho certeza que alguém que tem uma verdadeira conversão volta para casa e nada fica. A pessoa começa a ficar desesperada para fazer a vontade de Deus. O Espírito Santo toma ela queima por dentro pela palavra e nada fica. Ela queima tudo o restante daquele cordeiro, ela nada fica. Efésios 4, verso 28 ao 31, aquele que furtava não furte mais. Tem que ser queimado tudo. Aquele que furtava não furte mais. Antes trabalha fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for de edificação, conforme a necessidade, e sim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para a vida da redenção, para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e sim toda malícia. Tem que ser queimado tudo. Meus irmãos, tudo precisa ser queimado. Quando você começa a entender que você precisa viver por Deus e não pelo pastor e nem pelo que a igreja prega, vai mudar a sua motivação. Enquanto você continuar olhando para homens, você o tempo todo vai ficar falando: não, está implicando comigo, o pastor está implicando, está me alfinetando de novo está pregando para mim. Mas quando você entender que é para Deus, é por causa da Páscoa, você não está fazendo para homens, mas porque você tem um encontro com a eternidade, você vai aprender a queimar tudo. E você vai fazer isso com urgência.
Você vai deixar pessoas, vai deixar parentela, você vai deixar amigos, vai deixar costumes, palavras. Quando você entender isso, que é para Deus, e porque tem uma eternidade te esperando, a tua motivação vai mudar. E a minha pergunta para a gente encerrar esse ponto da Páscoa é: você já tem a Páscoa do Senhor na sua vida? Então quando você vem aqui para frente celebrar a ceia, esse sacrifício que você faz, ele é um sacrifício verdadeiro? Ou é um sacrifício de tolo? Quando nós viemos aqui na frente tomar a ceia, isso é de verdade mesmo? Ou eu estou fazendo só de conta que eu estou escrito no livro da vida? Às vezes alguém pode fazer de conta. Nós podemos enganar as pessoas, mas nós não podemos enganar o Espírito da eternidade. Você precisa ter a Páscoa de Deus na sua vida. Primeiro ponto, da antiga lei, da antiga forma, do antigo povo, para o tempo da graça, é saída do Egito, Páscoa. Segundo ponto, verso 9, o Pentecostes. Então o texto começa falando aqui das 7 semanas, contarás. 7 vezes 7. Nós ouvimos no culto passado aqui das 7 semanas de anos, em que era contado 7 vezes 7 de anos, e o ano 49 e o 50 se descansava, e então era o Pentecostes e era o jubileu junto. Mas cada série, cada tempo de 7 anos tinha também o tempo do Pentecostes cada ano, e ele também era um Pentecostes especial quando findava, quando era o ano do descanso. Então o Pentecostes, ele fala do quê? O número 7 fala da misericórdia de Deus. Meus irmãos, apenas aqueles que saem do Egito podem desfrutar do Pentecostes. Apenas aqueles que saíram do Egito podem entender um Pentecostes. Não adianta eu querer um Pentecostes se eu nem saí do Egito. Não adianta eu querer um derramamento do Espírito Santo na minha vida. Não adianta eu falar de um batismo do Espírito Santo sobre a minha história, mas eu nem saí ainda do Egito. Eu ainda estou empenhado nos círculos do Egito. Qualquer Pentecostes ainda sobre alguém do Egito é um Pentecostes mentiroso. É a receita da desgraça. Apenas aqueles que saíram do Egito podem desfrutar de um verdadeiro Pentecostes. Pentecostes fala de renovação. Quando Deus tirou eles do Egito, eles estavam cansados, afatigados, escravos, e Deus renovou as forças deles, para que eles conseguissem passar por dentro do Mar Vermelho, chegar do outro lado e caminhar no deserto. Deus reforçou, Deus renovou suas forças. Quando alguém sai do Egito, essa pessoa não sai forte, ela sai enfraquecida, porque Satanás toma conta da pessoa, violenta a pessoa, e quando a pessoa sai do Egito, ela sai enfraquecida, e ela precisa ser renovada pelas forças do Espírito Santo. Pentecostes fala de renovação. Efésios 4, 23 e 24, e vós renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Quem é a verdade? Jesus. Jesus estava presente em todo o Antigo Testamento. O Pentecostes estava ali. O Espírito Santo estava ali. Renovação. Meus irmãos, é muito fácil nós fazermos um balanço, nós fazermos uma prova. Se você é uma pessoa que anda amargurado, triste, infeliz, vazio, é muito claro que você não tem dentro de você a renovação, e você não receberá a renovação do Pentecostes se você primeiro não sair do Egito. Só pode andar no Pentecostes aquele que saiu do Egito. Só pode ser renovado as suas forças espirituais no Senhor aquele que já está andando com Deus. Romanos 12, verso 2, Paulo diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É renovação da mente. Ter uma mente renovada, renascida.
rebrotada, é ter uma mente nova. O Pentecostes fala da unção capacitadora para caminhar em plena santificação. Nós não podemos desenvolver santificação sem Cristo. Toda santificação sem Cristo é uma oferta de tolos, é um sacrifício que vale para nada. Em todas as religiões, em todos os ismos do mundo, tem-se uma exigência de santificação. Hinduísmo, budismo, confucionismo, catolicismo, em todos os ismos há uma exigência de um tipo de santificação. Mas a única santificação que vale para a eternidade é a santificação por meio de Cristo. E o Pentecostes fala do Espírito Santo que nos acompanha. O apóstolo Paulo escreve em Romanos 8, 26, que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede diante de Deus com gemidos inexprimíveis, porque nós somos fracos na oração. Ele ora por nós. É a unção capacitadora para caminhar em plena santificação. Pentecostes é a renovação de aliança com Deus. Quando eles celebravam o Pentecostes, final do verso 12, lembrar-te-ás de que foste servo no Egito. Aí você lembrar Pentecostes, vai lembrar do quê? Uma vez eu era do mundão, uma vez eu era consagrado para Satanás, uma vez eu era enganado, uma vez eu era ignorante, as trevas tomavam conta da minha mente, mas hoje eu sou de Cristo, eu tenho a luz em mim. Então quando vocês vão lembrar do Pentecostes, lembrar-te-ás de que fostes servo no Egito, e guardarás esses estatutos e os guarda. Como que a pessoa diz que saiu do Egito e ela não guarda a palavra? Não quer ler a Bíblia, não quer contato com a palavra? É esquisito. Então você está no Egito ainda. Porque o Pentecostes fala de quando Deus deu as Escrituras, o Deus deu os 10 mandamentos, e as Escrituras, todas elas, provêm dos 10 mandamentos. É como se você pegasse uma linha e começasse a puxar, aonde vai dar? Nos 10 mandamentos. Toda a Bíblia é fundamentada em cima dos 10 mandamentos. E guardarás esses estatutos e os cumprirás. Fala do que? Submissão e obediência. Tudo que Deus fez, Deus gerou em aliança. Tudo. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, em concordância no céu, fizeram o céu, fizeram a terra, fizeram o homem, fizeram as plantas. Tudo foi gerado em aliança. E a salvação também foi gerada em aliança. Nós precisamos andar em aliança. É renovação de aliança. E aliança fala de submissão e obediência. Aliança fala de relacionamento com a verdade das Escrituras. Pentecostes é a presença do Espírito Santo no corpo de Cristo. Meus irmãos, não é qualquer grupo de pessoas que é corpo de Cristo. Nós sabemos muito bem disso, que não é só colocar uma placa, igreja evangélica tal, e isso é corpo de Cristo. Não é. Existe diferença entre templo, que é naos, no grego, naos, e corpo de Cristo. Corpo de Cristo são aqueles que saíram do Egito, estão no Pentecostes, estão debaixo do Espírito Santo. Então o Pentecostes aqui, que aqueles antigos judeus deveriam viver ali, na realidade, falava do que? Joel se levanta, o profeta Joel, pós-exílico, diz em Joel 2, 28 e 29, ele diz assim: acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Por que Joel falou isso? Nós lemos as Escrituras que quando o povo caía, Deus botava juízo. Os 300 anos dos juízes era assim que funcionava. Deus levantava um juiz, um salvador, redimia o povo das mãos dos filisteus. Quando eles estavam bem de novo, eles caíam de volta nos postes ímpios. Deus botava juízo. O juízo não resolve a vida de uma pessoa. Você pode ler o texto de Isaías. Nós vamos ter esse princípio em Isaías. Deus colocava juízo, e a cada 4 capítulos Deus falava do Salvador que viria, porque Jesus muda a vida de uma pessoa, não o juízo. Os sofrimentos não mudam na nossa vida se nós estivermos fora de Jesus. Então Jesus muda a nossa vida.
Então no tempo de Joel era a mesma coisa, era no Antigo Testamento, o povo caía, então foi reconstruído o templo, mas o povo, mesmo o povo tendo experimentado um derramamento, uma shekinah da presença, caía diante do pecado. Então Joel diz, quem vai resolver isso é a força capacitadora do céu, que é o Espírito Santo. Ele diz, naquele dia, quando? Primeiro precisa ver o sangue. Primeiro veio o sangue, primeiro veio a Páscoa. Primeiro Jesus morreu na cruz, derramou sangue, veio a Páscoa. Depois veio o Espírito Santo. Naqueles dias, quais eram esses dias? Atos capítulo 2, verso 1 até o verso 4, estava tudo pronto. E ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, primeiro na casa, depois entre, depois sobre eles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. No capítulo 2 de Atos ainda fala como vivia a igreja transformada, uma igreja liberta do cativeiro do Egito, gente transformada. Isso é o verdadeiro do Pentecostes, e você precisa clamar pelo Pentecostes de Deus na sua vida. No culto passado eu falei para vocês sobre o jubileu. A lei da restauração, ela está sobre nós. Então qual é a verdade que vai fazer diferença na nossa vida? A verdade conhecida. Aquela verdade que você não conhece não vai fazer nada para você. Você precisa conhecer a verdade. Existe um Pentecostes para você. Essa secura do Espírito, essa secura da alma, ela tem solução. Existe um Pentecostes para você. O Espírito Santo está buscando o teu coração. E eu faço uma pergunta: o Pentecostes de Deus já alcançou a tua vida? Então, se ele já alcançou, você não vive mais na carne, mas no Espírito. O Pentecostes precisa fazer parte da igreja, porque uma igreja não vive sem Espírito Santo. A igreja é dependente do Espírito Santo. A oração é dependente do Espírito Santo, ler a Bíblia é dependente, nosso louvor é dependente, a palavra é dependente. Não é o pastor que prega aos corações, é o Espírito Santo. O Espírito Santo transforma, ele transporta a palavra para dentro da tua alma e diz: é isso aqui que você precisa queimar. Nós dependemos do Espírito Santo, é o Pentecostes. E tem essas duas características, no lugar onde Deus escolheu e com alegria. Precisa ter alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Terceiro passo da igreja cristã é os tabernáculos. Então, quando o povo celebrava a Páscoa, 49 dias depois, 50, penta, 5 era o Pentecostes, se lembrava que era profético o derramamento do Espírito Santo, se lembrava da lei que Deus tinha dado e se emendava a festa dos tabernáculos. E os judeus deveriam ficar durante 7 dias morando debaixo de tendas. Nos dias de Jesus, diz o historiador Plínio e o historiador Joséfo, que as pessoas se acotovelavam em Jerusalém 6 vezes mais, multiplicava as pessoas em Jerusalém por causa da festa do Pentecostes e tabernáculos. Em Atos 2, aquela multidão de pessoas ali, várias nacionalidades, e pardos, e sírios, e gregos, estavam ali por causa da festa dos tabernáculos. Tabernáculos fala de dependência e de confiança. Meus irmãos, como um cristão vai negar a si mesmo se ele não depender de Deus? Nós precisamos tomar muitas decisões muito sérias. E se você não depende, você não confia, você não toma essas decisões. Tabernáculos fala de uma vida simples. Nenhuma pessoa tinha um luxo ali na sua tenda, de uma vida simples, o básico. Fala de satisfação da alma. Meus irmãos, não é normal, não é certo, não é justo
alguém dizer eu sou cristão e a pessoa é insatisfeita da alma, amargurada da vida. Falava aqui de dependência, confiança, satisfação, alegria. E falava de purificação por meio da solitude, de ser purificado. Falava de família, porque é que cada família precisava morar ali. Quantos anos eles estavam no Egito, eles nem sabiam viver em família. Os homens da casa trabalhavam de dia e de noite, não viam os seus filhos crescer. As mulheres trabalhavam também nas suas senhoras egípcias, não via filho crescer. Os pais não influenciavam os meninos, as mães não influenciavam as meninas. Eles não tinham vida de família. E agora Deus colocou eles nos tabernáculos para quê? Vocês vão precisar aprender a viver em família. E não tinha outro jeito. Eles acordavam juntos, tomavam café juntos, comiam almoço juntos, jantavam juntos, iam dormir juntos. Eles precisavam aprender a viver em família. É tabernáculos. Nós precisamos trazer o tabernáculos para a nossa vida. É o princípio da mesa, o princípio da cama, o princípio da pia. O altar não é apenas aqui na igreja. Sua pia é um altar, a mesa é um altar. Nosso trabalho é um altar. São os tabernáculos. Purificação do meio da solitude, separação, separados para Deus. Como a igreja deveria se mover sobre a terra. E quando a nuvem de sombra se movia, todo mundo empacotava suas malas, juntava rapidamente aquele couro, que era uma lona. Os levitas, os sacerdotes, ajuntavam rapidamente o tabernáculo. E quando a nuvem ia, eles iam atrás da nuvem. Então o tabernáculo fala de uma forma como a igreja precisa se mover. Como a igreja precisa se mover? Como nós precisamos nos mover? Não pelo que os outros fazem, mas por aquilo que Deus nos mostra, gente. A nossa referência é o Espírito Santo, é o discernimento da cruz. Essa é a nossa referência. Não é o que o mundo está fazendo, não é o que as outras igrejas estão fazendo, mas o que a nossa nuvem está nos mostrando. Cada igreja é uma pessoa. Deus não faz acepção de pessoas, mas cada um tem uma história em Deus. Nós temos a nossa história. E Tabernáculos fala da dependência exclusiva, pessoal de Deus. Caminhada, e não deveriam se apegar a um lugar. Porque eram alguns dias, a nuvem se mexia e eles tinham que caminhar. Então não se apegue a um lugar. Não se apegue a um poço. Não se apegue a uma pedra. Não se apegue a nada. Porque no outro dia a nuvem andava e você teria que andar. Você não ficava, ninguém pode ficar para trás. Você está entendendo isso? Às vezes as pessoas abandonam o Evangelho porque elas se apegam a algumas coisas e abandonam a fé. A alegria vai embora. 1 Crônicas 29:15, o texto lá fala que nós somos peregrinos sobre essa terra. O que é um peregrino? Passagem. Existe uma caminhada entre o berço e o túmulo. Na lápide de alguém no cemitério existe um risco entre duas datas. Esse é o tabernáculo. Nós temos uma caminhada. E a caminhada do cristão é entre a saída do Egito e a glorificação. Em Hebreus 11:13, o texto fala que nós somos peregrinos sobre essa terra. Peregrinos. Não se apegue a nada. Caminhe para frente. Seja orientado pela nuvem de Deus, de noite e de dia. Não se apegue. Se apegue apenas a Deus. 1 Pedro 2:11, nosso irmãozinho Pedro fala: amados, exorto-vos como peregrinos e como forasteiros. Eu não estou falando para vocês como alguém que tem nacionalidade, tem ali um cordão umbilical com a terra. Eu estou falando com vocês como peregrinos e forasteiros. 1 Pedro 2:11. E essa também era a festa da alegria. Olha o verso 14. Vamos ler junto essas palavras? Alegrar-te-ás na tua festa. Quem? Tu e o teu filho, e a tua filha, e o teu servo, e a tua serva, e o levita, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas cidades. Por quê?
Porque Deus é o marido das viúvas. Por quê? Porque Deus é o pai dos órfãos. Não existe orfandade no reino de Deus. Meus irmãos, esse preceito ele precisa permanecer. Você precisa vir para a igreja, para o culto com alegria. Quando você vem para o culto e você vem meio se puxando, costela doendo, falta de vontade, com certeza tem pecado na sua vida. E a escuridão não permanece diante da luz, é por isso que você não se sente bem. Mas aqueles que estão no espírito do Pentecostes amam a presença de Deus. Não vem a hora chegar. Aqui na nossa igreja nós temos a bênção de ter pessoas. Esses dias tinha alguém sentado no portão, nem tinha aberto o portão ainda. Pode continuar. E vem com alegria. Venha com alegria para a casa de oração, na presença de Deus. Alegria. Culto não é penitência, não é sacrifício de choro. É alegria. Alegrar-te-ás na tua festa, tu e o teu filho e tua filha, o servo e a tua serva, e o levita e o estrangeiro e o órfão e a viúva que estão dentro das tuas cidades. Todo mundo. No verso 16, bem no final, o texto diz assim: porém não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Vamos falar de novo junto isso? Porém não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. É por isso que nós ensinamos aqui na nossa igreja, Êxodo 23:15, ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Por isso que nós ensinamos aqui na nossa doutrina que você precisa ofertar todos os cultos. Você não vai sacrificar, você não vai dizimar todos os cultos, porque você tem apenas um salário. Se você tiver 3 empregos, aí você pode dizimar 3 cultos. Mas a oferta precisa ser todos os cultos. Você começa semeando e o mês todo você semeia de igual forma. Então um fazendeiro que começa o seu plantio de soja ou de milho, ele derrama 6 grãos por metro no começo do plantio, no metade, e no final ele também derrama o mesmo número de plantas ou de sementes. E nós precisamos aprender a semear todos os cultos, e semear com alegria. Por isso que o texto diz, e esse preceito de princípio, ele permanece, ele não morre. E se nós quebramos um princípio, esse princípio vai quebrar a gente. A bênção está não na multiplicação das nossas mãos, mas na obediência ao Senhor. Nós não vamos anular esse princípio. Semeie sempre. Ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Não apareça de mãos vazias. Você precisa arrumar uma oferta e trazer para o culto. Amém? Isso aqui é tabernáculos. É se mover na terra como Deus se move no céu. E para a gente terminar, o verso 18 ao 22 fala de maturidade. Eu quero que você veja esses passos. Páscoa, saída do Egito. Pentecostes, renovo no Espírito. Tabernáculos, está caminhando. E por fim, juízes é o que? Maturidade. Eu tenho que ter maturidade. Quando eu sou um recém-convertido, eu vou tomar o leitinho, o genuíno leite da salvação. Mas uma pessoa não pode tomar leite para sempre. Alguém com 22 anos que toma leite, toma TT de manhã, às 9 da manhã, ao meio-dia, TT da tarde, TT da noite, TT da meia-noite, 20 anos, ele no mínimo também deve usar fralda. Não está certo. Uma pessoa adulta come comida sólida, proteína, come coisa sólida. A mesma coisa é a nossa caminhada espiritual, gente. A mesma coisa, Efésios 4:13, Paulo diz assim: até que todos chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro. Precisa crescer.
And for a moment death had thought it had conquered, but it